boa noite a todos. Agora estamos na contagem certinha, 27º dia de oração. Chegando perto de 30 dias aí já. Algumas pessoas têm mais tempo do que a gente aqui de quarentena, mas aqui em casa a gente está completando 27 dias de oração. E hoje foi um dia cheio. Tia Luísa, beijo, viu? Um dia cheio, graças a Deus, de muito trabalho e de muita observação por aqui também. Tá escutando direitinho, tia? O áudio tá bom ou tá atrapalhando o barulho da música? Escreve aí pra mim. Eduardo, tudo bem, meu amigo? Felicidades aí pra família que ganhou mais um meninozinho, não foi? Nasceu agora, dá um abraço ao seu pai. Felicidades mil aí, viu? Boa noite. Tá dando pra ouvir direitinho, Eduardo? A música tá atrapalhando. Vou baixar um pouquinho só. Pois é, pessoal. Hoje o tema da gente foi onde anda a sua coragem. Por quê? A gente percebe que o tempo está passando. Eu não sei como é que está na cidade de vocês, mas a partir de agora vocês vão ver que as coisas vão começar a liberar um pouco mais os trabalhos, comércios, no carro. Claro que depende muito da atividade de cada um. Grande Maísa, beijo, querido. Beijo para a Mangabeira aí também, a todo mundo, para a família. E aí as coisas vão começar a ser flexibilizadas por cidade, só que a gente deve continuar redobrando as atenções por conta desse problema, né, que vocês já sabem o que é que está acontecendo, né? Não podemos redobrar. Mas o que eu vim conversar hoje com vocês foi sobre coragem, né? Eu não sei se vocês já perceberam e qual é o seu perfil de coragem nesse momento, mas eu percebo dois tipos de coragem muito fortes ultimamente. Um é aquela pessoa que é tão crente em Deus, tão crente em Jesus, que não tem medo de nada. Esse aí já está saindo na rua. Eu encontrei uma figura dessa hoje. Até brinquei, bota máscara, nada, aqui não me pega nada, Jesus é maior e não pega. E aquele outro que é ao contrário, não sai de casa com medo de algum problema, né? E aí está trancado em casa dias e dias e dias e não sai com medo de ter algum problema. E aí é que a gente vem refletir, né? O que é que a gente pode pedir a Deus a orientação para que nos oriente num momento desse, né? A gente sabe que tem gente que precisa trabalhar, tem gente que não pode deixar de ir, tem que se precaver, tem gente que precisa de qualquer forma ir na rua, fazer uma compra no mercado, e não vai poder parar, né? Eu acho que tudo na vida tem que ter equilíbrio, isso é uma opinião minha, pessoal, e que a gente tem que tentar ser o mais equilibrado possível, e nem sempre é possível. Quantas vezes também a gente não fica um pouco apreensivo? Eu também tenho momentos desses altos e baixos, né? Eu converso com colegas que estão na linha de frente aí, principalmente trabalhadores de saúde, vocês não têm noção como a gente anda estressado, porque é muita pressão, é a população toda pressionando, e a gente oscila, né? Tem família em casa, está preocupado, enfim. Boa noite, Vânia. E aí o que é que acontece? A gente precisa ter coragem e equilíbrio. Qual foi a palavra que eu trouxe hoje para vocês? Eu trouxe uma palavra de Mateus 7:24. Olha o que é que ele fala. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras, as minhas palavras, Jesus falando, viu? E as praticas, assemelho-ei a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre uma rocha sólida. E aqueles que ouvem minhas palavras e não a praticam, vou compará-los ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E desceu chuva, vieram as inundações, sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa, e ela caiu. E grande foi a sua queda. Então, o que é que eu pude perceber daqui? Que aqui está uma chave grande para os dois extremos. Se você está com muito medo que te paralisou, comece a seguir os ensinamentos de Jesus. A gente precisa se precaver, leia lá em Efésios, tem as armas que você vai usar, as armas de fé que você vai usar para poder sair nesse momento difícil, principalmente quem não pode se furtar ao serviço.
profissionais de saúde e em afins. E aí você pode edificar ainda mais sua fé. E se você também está com coragem demais, a gente precisa ter coragem, mas tem que ter prudência também. Então, não edifique sua fé em areia. Jesus disse para a gente ser manso como uma pomba e sagaz como uma cobra. Então, a gente precisa ter esse discernimento e ser inteligente também para poder seguir direcionamentos, principalmente vindo da esfera das autoridades, independente de onde ela seja, municipal ou estadual. A gente tem que tentar seguir porque é lei. Pelo menos é a minha opinião. E aí o que é que acontece? Você tentando chegar nesse equilíbrio, eu acho que com o tempo a gente vai aprender a conviver nesse mundo que está posto aí, hoje. E não vai mudar tão cedo. A gente está vendo que o tempo todo aumenta um pouquinho, 1 mês, 2 meses o prazo. Eu acredito que a gente vai ter que reaprender a conviver em comunidade. Então fica esse chamado aí, né? Como é que, para você se perguntar hoje à noite, como é que anda a minha coragem? Estou corajoso demais? Ou estou corajoso de menos? Como é que eu posso melhorar com isso aqui? Então a gente precisa ter essa noção, porque eu estava refletindo, e eu não sei se vocês têm costume de olhar os trabalhadores de supermercado, de farmácia, de sua cidade. Por que é que eles têm que ir? Não sei se vocês já chegaram a perguntar a eles, e não é só pelo dinheiro, eles sabem da missão deles. Se você chegar para perguntar por que não é, ele está fazendo aquilo ali, muitos com amor, alguns porque precisa, mas muito com amor, porque sabe que aquele alimento que ele está repondo ali na farmácia, se ele não tiver ele para repor, vai deixar mais pessoas desesperadas, é igual na farmácia. Tem que estar atendendo. E a gente, poxa, para essas pessoas tem que ter coragem, mas vocês percebam que eles são precavidos. Eu não sei na cidade de vocês, mas aqui está todo mundo, na medida do possível, com os EPIs, com máscara, com óculos, principalmente em farmácia e no supermercado, com todos os cuidados também. Então fica essa provocação hoje aí, para cada um se perguntar, né? Como é que anda a minha coragem, como é que Jesus pode nos ajudar nesse momento, né? Que às vezes a coragem é demais, às vezes é de menos, mas como é que ele pode nos ajudar. Então eu gostaria hoje de fazer uma oração por você, né, que quer equilibrar essa coragem, que Jesus me mostre, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus te mostre de que forma que a gente pode tentar equilibrar, te dê um ponto de apoio, uma mensagem, um sinal, que te mostre que você está no caminho certo. E ele vai mostrar, se você tiver fé nele. A gente está, pelo menos em minha opinião, no início das dores, então a gente está em tempo da gente ganhar mais corações para Cristo. Então procure estudar, procure seguir as suas palavras, ser igual a ele. Eu acho impossível nesse momento, mas tentar o máximo possível praticar o que ele diz. Então peço que Jesus visite cada um de vocês hoje à noite e reflita que a partir de amanhã vocês já acordem com o coração mais corajoso e com prudência para que a gente possa passar isso aí o melhor possível, tá bom? Ó, Vânia aí, ó, minha coragem está na mão de Cristo, nada serei sem ele. É isso, Vânia, eu vinha conversando até com minha esposa sobre isso, sobre, às vezes, o cristão, é engraçado, né, gente, eu, você, todo mundo, a gente tá com Cristo, acha, acredita que ele já nos salvou, que ele vem nos buscar. E aí às vezes a gente fica com medo de, por exemplo, de sair na rua e morrer. Tudo bem, não é ruim, porque às vezes tem medo de deixar o filho, deixar a família, ou alguma coisa assim. Mas tem gente que tem um medo exacerbado disso, que acaba que, onde é que está a sua fé? Se você não colocar sua fé em Cristo nessa hora, não pedir a Deus. Pois é. Eu já me fiz fazendo essa reflexão e confesso para vocês que a gente fica pequenininho quando imagina que Deus deu o filho dele em sacrifício, mesmo ele sabendo, e a gente fica com medo às vezes de fazer uma compra porque acha que vai se contaminar, de ajudar uma pessoa que precisa, enfim. Mas somos humanos e somos passíveis de erro. Eu acho que temos que ser um pouco tolerantes com a gente, mas não aproveitar esse momento para poder estar estudando, estar entendendo o que é que está acontecendo, para a gente tentar melhorar. E aí ficam essas palavras aqui, ó. Edifique sua casa em rocha sólida, e escute e pratique as palavras, para se tornar um homem e uma mulher sábia. Então, essas são a palavra de hoje. Desejo a vocês uma boa noite. Amanhã a gente retorna
E aí a gente vai ter outra palavra. Se tiverem sugestão de tema, alguma coisa, coloca embaixo aqui no comentário que depois a gente vai estar falando. Tá bom? Fiquem com Deus, forte abraço e até amanhã.